varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet no YouTube, Varela Show na Rádio FM Benfica. Seja bem-vindo das 10h10 da manhã até o meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Estaremos apresentando nosso programa de variedades. Então, hoje, o nosso trabalho atual consiste na leitura da Bíblia Sagrada, nas explicações dos seus livros, capítulos e versículos. Nós continuaremos hoje as explicações do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro na sequência natural da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, o caminho da missão. Estamos na terceira parte do livro, Perseguição e Difusão, Hoje também na terceira parte, no seu capítulo 8, nós continuaremos hoje. O capítulo 8 do Evangelho dos Atos dos Apóstolos conta com 40 versículos, Os tópicos: primeiro tópico, a perseguição. Segundo tópico, alegria pela boa notícia. Terceiro tópico, não comercializar o dom de Deus. Vamos ver aqui, seguindo, Quarto tópico, a iniciação cristã. São 4 tópicos no capítulo 8 do livro Atos dos Apóstolos. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 8, versículos 1 a 4. A morte de Estevão é o estopim da perseguição que agora se torna acirrada, penetrando nas casas que era o lugar de reunião da comunidade primitiva. Mas, ao invés de abafar o Evangelho, a perseguição acaba fazendo com que ele se difunda cada vez mais. Versículos 5 a 8. O autor apresenta Filipe como exemplo da evangelização que se propaga a partir de Jerusalém. A missão cristã é mostrada nos mesmos moldes previstos pelo Evangelho: anúncio do caminho de Jesus Cristo e ação que desaliena os homens, entre parênteses, expulsão dos demônios, possibilitando que eles se tornem responsáveis pela própria caminhada, entre parênteses, cura da paralisia. O resultado é a alegria trazida pela boa notícia. Versículos 9 a 25. Simão é alguém que busca prestígio a todo custo, recorrendo à venda de ilusões que fascinam e alienam o povo. Enquanto outros buscam o batismo para selar a conversão, Simão está interessado em milagres e em comercializar o dom de Deus. Reprovando-o, Pedro lembra a cena de Jesus expulsando os comerciantes do templo, entre parênteses, conforme Lucas, capítulo 19, versículos 45 e seguintes. O texto é verdadeira condenação de qualquer comércio do sagrado. O que Deus dá gratuitamente deve ser distribuído gratuitamente. A missão de Pedro e João na Samaria é reconhecer a nova comunidade como parte integrante da igreja. A imposição das mãos com o dom do Espírito Santo mostra que as comunidades cristãs nascem sob o impulso do Espírito Santo. Versículos 26 a 40. A conversão de um eunuco etíope mostra que a fé cristã quebra todas as barreiras, tanto raciais, entre parênteses, o etíope é negro, como nacionais, ele é estrangeiro, tanto sociais, entre parênteses, trata-se de escravo, como religiosas, entre parênteses. O judaísmo não permitia que uma pessoa mutilada pertencesse à comunidade.
conforme Deuteronômio capítulo 23, versículo 2. Além disso, o episódio mostra como se realizava uma iniciação na igreja primitiva: encontro, anúncio, catequese, batismo. De um lado, as pessoas que buscam algo ou alguém que lhes dê sentido para a vida. De outro, o missionário obedece ao Espírito que lhe indica o momento e o lugar oportuno para esclarecer quem as pessoas buscam e para fazer o grande anúncio. Não basta ler e estudar a Sagrada Escritura. É necessário que alguém abra a perspectiva da fé para mostrar que a Bíblia, espelho da experiência humana, é o anúncio de Jesus Cristo, entre parênteses, conforme Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21, capítulo 24, versículos 25 a 27. O rito do batismo é o sinal que exprime a aceitação de que Jesus é o único sentido para a vida do batismo. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, meus irmãos. Continuaremos no nosso vídeo de hoje a leitura das explicações do livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9. Atos dos Apóstolos, o caminho da missão, quinto livro do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, na sua sequência normal, natural. Estamos aqui ainda na terceira parte do Atos dos Apóstolos, livro Perseguição e Difusão. Então, capítulo 9, ele conta, vamos ver aqui quantos versículos no capítulo 9, não é? Ele conta com 43 versículos. Primeiro tópico, de perseguidor a apóstolo. Segundo tópico, de perseguidor a perseguido. Terceiro tópico, o testemunho provoca solidariedade. Quarto tópico, novo retrato da igreja. Quinto tópico, a ação libertadora da igreja. São 5 tópicos no capítulo 9 do livro Atos dos Apóstolos. Vamos para as explicações do mesmo, não é? Capítulo 9, né? Os seus 43 versículos, né? Versículo 9, versículos 1 a 19a. O relato apresenta o foco de um contraste. De perseguidor ferrenho, Paulo é chamado para ser apóstolo destemido. Na sua conversão, a iniciativa é do próprio Jesus. Note-se que o texto identifica a pessoa de Jesus morto e ressuscitado com a vida e o testemunho das comunidades que Paulo persegue. Entre parênteses, por que você me persegue? Paulo é chamado à conversão e à missão pelo Jesus que está vivo na comunidade. Essa conversão é um processo de morte e ressurreição, entre parênteses, versículo 9, 3 dias. Morte que o desestrutura da visão antiga, entre parênteses, queda e cegueira, e o contato com a comunidade, entre parênteses, Ananias, que o ressuscita dando-lhe o Espírito para que possa testemunhar o Cristo vivo. A palavra do Senhor mostra o programa da missão. Paulo vai ser apóstolo entre os pagãos e seu testemunho lhe provocará muito sofrimento. A respeito do termo caminho, conforme nota em capítulo 24, versículos 1 a 21, versículos 19b a 25. A primeira atividade do recém-convertido se caracteriza por um testemunho apaixonado e corajoso sobre Jesus como Filho de Deus. Esse testemunho, porém,
provoca confusão entre os ex-colegas e uma reação violenta. De perseguidor, Paulo torna-se perseguido, e isso é sinal da autenticidade do seu testemunho. Versículos 26 a 30. O convertido enfrenta, além disso, a desconfiança da comunidade à qual começa a pertencer, mas alguém da comunidade apresenta um argumento irrefutável e que cria a solidariedade para com o recém-convertido, o testemunho corajoso. Versículo 31. Mais um dos costumeiros sumários de Lucas, com uma retrospectiva de todas as comunidades cristãs, mencionando as 3 regiões da Palestina. Lucas salienta que a igreja se estabelece em todos os lugares do antigo Israel. A igreja é o conjunto das comunidades. A fé em Jesus e a força do Espírito são as 2 fontes da vida da igreja. Versículos 32 a 43. Pedro personifica a atividade da igreja através da qual Jesus continua vivo e atuante no meio dos homens. Entre parênteses, conforme Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26, capítulo 8, versículos 40 a 56. A igreja realiza uma ação que liberta os homens da paralisia e da morte. Isso faz com que eles se convertam e acreditem no Senhor, expandindo cada vez mais o círculo da vida e do testemunho cristão. Dizendo que Pedro está hospedado na casa de um curtidor, Lucas prepara o relato de Atos 10, pois curtir peles era profissão desprezível e reservada aos pagãos. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Nós vamos aqui para as explicações, capítulo 10 a capítulo 14. Até aqui a igreja cresce e se espalha em ambiente judaico, ainda ligada às observâncias e práticas judaicas. Daqui por diante, o fermento cristão começa a espalhar-se em ambiente pagão. Surge agora a questão: até onde os costumes judaicos são parte essencial da fé cristã? Até que ponto os elementos culturais podem criar obstáculos à evangelização? Pouco a pouco, avoluma-se a controvérsia que vai provocar em Jerusalém o primeiro concílio da igreja, entre parênteses, Atos, capítulo 15. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação das explicações do capítulo 10, do livro Atos dos Apóstolos, o 5º livro da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, na continuação normal da Bíblia Sagrada, na contagem normal, Atos dos Apóstolos, o caminho da missão. Então voltaremos no próximo vídeo no capítulo 10, já na 4ª parte do livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja e os pagãos. O conflito gera o concílio, na 4ª parte. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.